Fala pessoal, aqui é o professor Daniel Souza e nesse vídeo a gente vai resolver o exercício 5 da seção 4 do capítulo 3 do livro Análise Real, volume 1, do professor Elon Lages Lima. Lembrando que o capítulo 3 é o capítulo que trata de sequências de números reais. Vamos lá para o enunciado. Seja um xn uma sequência arbitrária e yn uma sequência crescente com limite de yn igual a mais infinito. Supondo que limite de xn mais 1 menos xn sobre yn mais 1 menos yn é igual a a, prove que limite de xn sobre yn é igual a a. Conclua que se limite de xn mais 1 menos xn é igual a a, então limite de xn sobre n é igual a a. Em particular, de limite de log de 1 mais 1 sobre n igual a zero, conclua que limite de log de n sobre n é igual a zero. Antes de a gente ir para a nossa solução, vamos lembrar alguns resultados que vão ser úteis para a gente. Primeiro, nós temos o exercício 8 da seção 2 do capítulo 2, que diz que se nós considerarmos os quocientes A1 sobre B1, A2 sobre B2 até a n sobre Bn, e todos eles pertencem ao intervalo alfa-beta, e mais ainda B1, B2 até Bn são todos positivos, então, se a gente somar A1, A2 até a n e dividir pela soma de B1 mais B2 até Bn, esse quociente também pertence ao intervalo alfa-beta. Nós temos o teorema do sanduíche, que diz que se eu tenho duas sequências xn e yn, ambas convergindo para o mesmo limite a, e eu tenho uma sequência zn, tal que zn é maior ou igual a xn, menor ou igual a yn, para todo n suficientemente grande, então o limite de zn também é igual a a. E nós temos também esse resultado aqui, cuja demonstração pode ser vista nos exemplos 12 e 13, que diz que 1 mais 1 sobre n elevado a n é menor do que 3 para todo n pertencente aos naturais. Um outro resultado que a gente também vai usar e cuja demonstração nós vamos apresentar nesse vídeo para a nossa solução ficar completa é a seguinte afirmação: limite quando n tende a infinito de log de 1 mais 1 sobre n é igual a zero. Vamos agora ver a demonstração dessa afirmação. Para cada n natural, nós temos que 1 mais 1 sobre n é maior do que 1, o que implica que 1 mais 1 sobre n elevado a n é maior do que 1. Nós temos também pelos exemplos 12 e 13 que 1 mais 1 sobre n elevado a n é menor do que 3. Daí, como log de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a n vezes log de 1 mais 1 sobre n para todo n natural, log é uma função crescente e log de 1 é igual a zero, segue que log de 1 mais 1 sobre n é maior do que zero e menor do que log de 3 sobre n para todo n natural. Finalmente, como o limite quando n tende a infinito de zero é igual a zero e limite quando n tende a infinito de log de 3 sobre n é igual a zero, segue do teorema do sanduíche que limite quando n tende a infinito de log de 1 mais 1 sobre n é igual a zero. Com estes resultados em mãos, nós já podemos ir para a nossa solução. Então, sejam xn e yn como no enunciado do exercício, e suponhamos que existe a real, tal que limite de xn mais 1 menos xn sobre yn mais 1 menos yn é igual a a. Como yn é crescente e limite de yn é igual a mais infinito, nós temos que existe um n1 natural, tal que yn é maior do que zero para todo n maior do que n1. Agora, definamos três sequências, o n, vn e zn, tais que para cada n natural, eu tenho que o n é igual a xn mais 1 menos xn, vn é igual a yn mais 1 menos yn, zn é igual a zero se n é maior ou igual a 1 e menor ou igual a n1, e zn é igual a xn sobre yn se n é maior do que n1. Seja epsilon maior do que zero. Por hipótese, nós temos que limite de n sobre Vn é igual a a, e, portanto, existe um n2 natural, tal que n2 é maior do que n1, e módulo de n sobre Vn menos a é menor do que epsilon sobre 2 para todo n maior do que n2. Isto é, o n sobre Vn pertence ao intervalo aberto a menos epsilon sobre 2, a mais epsilon sobre 2, para todo n maior do que n2. Daí, segue do exercício 8 da seção 2 do capítulo 2 que para cada k natural, esse quociente que nós temos aqui pertence ao intervalo aberto a menos epsilon sobre 2, a mais epsilon sobre 2. Mas, para cada k natural, nós temos que esse quociente, que é igual a esse outro quociente aqui, pode ser reescrito dessa forma. Logo, Zn menos xn2 mais 1 sobre yn dividido por 1 menos yn2 mais 1 sobre yn é maior do que a menos epsilon sobre 2 e menor do que a mais epsilon sobre 2 para todo n maior ou igual que n2 mais 2. Como yn é maior do que zero para todo n maior ou igual a n2 mais 2 e yn é uma sequência crescente, nós temos que para todo n maior ou igual a n2 mais 2, yn2 mais 1 sobre yn é maior do que zero e menor do que 1. Em particular,
1 menos yn2 mais 1 sobre yn é maior do que zero. E, portanto, nós podemos multiplicar todos os termos das últimas desigualdades que nós obtivemos por 1 menos yn2 mais 1 sobre yn e obter essas desigualdades que nós temos aqui. Assim, para todo n maior ou igual a n2 mais 2, nós temos essas desigualdades aqui, as quais foram obtidas simplesmente somando xn2 mais 1 sobre yn a cada termo das desigualdades que nós tínhamos logo acima. Agora, como o limite de yn é igual a mais infinito, existem n3, n4 e n5, todos maiores do que n2 mais 2, tais que yn é maior do que a menos epsilon sobre 2 vezes 4yn2 mais 1 sobre epsilon para todo n maior do que n3, yn é maior do que a mais epsilon sobre 2 vezes 4yn2 mais 1 sobre epsilon para todo n maior do que n4, e yn é maior do que módulo de 4xn2 mais 1 sobre epsilon para todo n maior do que n5. Tomando n0 igual ao máximo de n3, n4 e n5, nós temos que se n é maior do que n0, então as últimas desigualdades que nós obtivemos implicam estas desigualdades aqui. Daí, como n0 é maior do que n2 mais 2, e para todo n maior ou igual a n2 mais 2, nós sabemos que estas desigualdades que nós temos aqui são verdadeiras, segue que Zn é maior do que menos epsilon sobre 4 mais a menos epsilon sobre 2 menos epsilon sobre 4, e menor do que epsilon sobre 4 mais a mais epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 4 para todo n maior do que n0. Isto é, Zn é maior do que a menos epsilon e menor do que a mais epsilon para todo n maior do que n0. Assim, temos que, dado epsilon maior do que zero, existe um n0 natural, tal que se n é maior do que n0, então módulo de Zn menos a é menor do que epsilon. Isto é, limite de Zn, que é igual ao limite de xn sobre yn, é igual a A. Com isso, nós terminamos a primeira parte da solução. Agora vamos para a segunda parte. Seja um xn uma sequência e A um número real, tais que limite de xn mais 1 menos xn é igual a A. Consideremos agora a sequência yn, tal que yn é igual a n para todo n natural. Temos que yn é crescente, com limite de yn igual a mais infinito, e limite de xn mais 1 menos xn sobre yn mais 1 menos yn é igual a limite de xn mais 1 menos xn sobre n mais 1 menos n, que é igual a limite de xn mais 1 menos xn, que é igual a A. Daí, segue do que nós já provamos, que limite de xn sobre yn, que é igual a limite de xn sobre n, é igual a A. Com isso, nós terminamos a segunda parte da solução. Agora vamos para a terceira parte. Seja um xn a sequência tal que xn é igual a log de n para todo n natural. Observemos que xn mais 1 menos xn pode ser escrito como log de 1 mais 1 sobre n. Daí, segue da afirmação que nós provamos que limite de xn mais 1 menos xn é igual a zero. E, portanto, segue do que provamos anteriormente que limite de xn sobre n, que é igual a limite de log de n sobre n, é igual a zero. Com isso, nós terminamos a nossa solução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que deixem o like, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo.